Qual é a rema de hoje? Vamos ver qual é a rema de hoje? Então, em Mateus 12, verso 28 em diante, o Senhor fala que todo pecado e blasfêmia ao Filho será perdoado, mas todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Por que o Senhor falou isso? O Senhor diz aqui que o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado, mas que o pecado e blasfêmia contra ele seria perdoado. Isso é uma coisa tão séria, isso é uma coisa tão forte, isso é uma coisa tão sublime que nós precisamos entender. Jesus está conversando com os saduceus, os fariseus, e o contexto ali mostra que ele está discutindo com eles, como ele sempre fazia, e em um momento eles acusam Jesus de ter expulsado aquele e outros demônios, porque Jesus estava submisso ao príncipe dos demônios, que eles chamam ali do Beelzebul, e aquilo ali ofendeu Jesus de uma maneira muito profunda. E aí Jesus diz: olha, Satanás não luta contra Satanás, o reino dele não é dividido. E eu quero falar uma coisa para vocês, que quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E eu quero dar outro ensinamento a vocês. Jesus está dizendo que todo pecado contra o Filho e blasfêmia contra o Filho seria perdoado. Por quê? Porque o pecado contra Jesus, o pecado contra Deus, nós temos o mediador, que é o próprio Espírito Santo, que na vida do pecador ele tenta convencer o pecador. Por isso que um dos ministérios do Espírito Santo, Jesus disse, ele, o Espírito Santo, convencerá, ou ele vai tentar convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então Jesus está dizendo: quando vocês pecam contra o meu Pai, Deus, quando vocês pecam contra mim, o Espírito Santo vem até o coração, até a mente do pecador, para tentar mostrá-lo que ele está errado. E aí, encontrando então um espaço, o Espírito Santo leva o homem ao discernimento, convence ele que ele estava errado. E aí o Espírito Santo então mostra a esse pecador a cruz, leva-o ao arrependimento, leva ele a confessar, leva ele a se quebrantar. O homem prepara esse coração, o homem demonstra esse coração quebrantado, e o Espírito Santo então entra nessa brecha e ali começa a trabalhar e convence o homem de que ele está em pecado. E aí Jesus diz: então, o homem vai ser perdoado quando pecar contra mim, Filho, contra o Pai, Deus, porque o Espírito Santo ele é esse mediador. Por isso que chama que ele é o paráclito, quer dizer, é o advogado que vem ao lado, fica do lado do réu, para levá-lo diante daquela acusação, levá-lo a confessar a verdade, para que o juiz, que é Deus, aceita essa confissão, e mediante o advogado, que é Jesus, então ele possa ser absolvido, e na justiça de Jesus ele possa ser então perdoado. Então é isso que Jesus está falando, um pouco do que Jesus está falando é isso, que o pecado contra ele é perdoado por causa do Espírito Santo que está em volta, fazendo esse trabalho de levar o pecador até a cruz do Calvário, até a graça, até a misericórdia, até o perdão, até o amor, até a justiça de Deus, e ele então vai ser perdoado nesta vida. Mas aí Jesus diz que se o pecado
contra ele é perdoado por causa do trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É ele que está procurando na mente dos homens um espaço para entrar e trazer o convencimento. Então, o que nós aprendemos é que não há nenhum pecado, não existe nenhum pecado que o homem não possa cometer, que não há perdão. Para todo pecado há perdão. Talvez você diga, pastor, mas eu conheço pessoas que fizeram um pecado terrível, um pecado muito grande, um pecado, olha, que eu acho que nem Deus perdoa. Todo pecado, há um perdão para todo pecado. Para Deus não há pecadinho, não há pecadão, não há super pecado. Para Deus a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que tem um pecadinho, o que tem um pecadão. A diferença é que quem tem um pecadinho, quem tem um pecadão, quando eles aceitam serem convencidos pelo Espírito Santo de que eles estão errados, de que eles pecaram contra Deus, seja com pecadinho ou com pecadão, eles, pelo Espírito Santo, eles são levados a fazer o quê? A confessar esse pecado. Então é por isso que você vê na igreja pessoas chorando, pessoas se quebrantando, pessoas naquele momento ali que elas, antes de aceitarem Jesus, elas estão sendo convencidas, então elas choram, elas se derramam diante do Senhor, e aí vem o apelo, e aí elas levantam as mãos, elas aceitam Jesus como Senhor, e naquele momento ali o pecado delas está sendo perdoado, dependendo daquilo que for. Daqui a pouco, quando na semana que o pastor for visitar, que a pastora for visitar, né, e que ela vai fazer uma clínica pastoral e vai ser visitada pelos pastores, então ela fala, pastor, porque no meu passado eu fiz isso. Esse passado é de uma semana atrás, ou de algumas horas atrás, ou de um dia atrás. E aí ela fala, eu fazia isso, eu fiz isso, eu pequei assim, eu fiz todo esse tipo de pecado contra Deus. Mas aí o pastor fala para ela, mas você aceitou Jesus. Naquele momento que você aceitou Jesus, você foi perdoado dos seus pecados. E aí aquela pessoa, então, ela tem a lucidez de que todo o pecado dela foi perdoado, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ela é uma nova criatura, uma nova pessoa recriada em Deus, nasceu de novo, uma nova vida nasceu com essa pessoa. Então, não há pecado que Deus não possa perdoar, desde que esse pecado seja o quê? Trazido à consciência pelo Espírito, que é Ele que nos convence. Quando vem ao nosso consciente, nós confessamos esse pecado, confessamos esse pecado diante de Deus, e numa conversa com o pastor, com a pastora, a pessoa, como uma criança, ela abre o coração e ela fala, e a gente reintegra essa pessoa na aliança da cruz, no sangue, e essa pessoa está perdoada. Todo pecado é perdoado desde que ele seja confessado. O único pecado que não pode ser perdoado é o pecado que não foi confessado. Todo pecado confessado é perdoado, porque a pessoa se desprende dele. A pessoa, ela demonstra com a confissão de que ela não suporta mais estar com aquilo ali, que ela precisa de um mediador, ela precisa de um ajudador, ela precisa de um intercessor. E aí é onde a Bíblia diz que Jesus, ele na cruz do Calvário, ele é o mediador. Ele, com seus braços abertos, ele pegou a mão de Deus, e com o outro braço ele pegou a mão do homem e uniu em uma aliança eterna de perdão. Então, todo pecado pode ser perdoado, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Agora, todo pecado que é confessado, todo pecado que é assumido, todo pecado que a pessoa expõe diante do Senhor. Acabou? Então, nessa primeira parte desse vídeo em que eu estou falando, quando Jesus disse que o pecado ao Filho, que é o mesmo pecado, pecar contra Deus e pecar contra Jesus é a mesma coisa, porque Jesus e Deus, eles são um só. Então, pecar contra Deus e pecar contra Jesus é a mesma coisa, e todos eles são perdoados, porque o Espírito Santo faz essa ponte, como eu já falei. Esse pecado confessado, e a pessoa ali, então, ela zera tudo, Jesus paga o preço e ela começa uma nova vida diante do Senhor. E aí o Espírito Santo vai ajudando,
a igreja vai ajudando, os pastores vão ajudando, os irmãos vão ajudando, e nós começamos. Assim foi a minha caminhada, assim eu creio que é a caminhada de muitos que confessaram e começaram uma nova vida. Então, nesse primeiro vídeo eu quero dizer que, como Jesus falou, todo pecado contra o Filho se-lhe-á perdoado. O Espírito Santo está fazendo essa mediação. Amém? Essa é a primeira reflexão sobre esse ponto. Depois eu vou trazer outros pontos falando ainda sobre que o pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado. Então, esse vídeo, esse primeiro, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Estamos aprendendo a primeira parte, de que para todo pecado há perdão. Amém? Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, não esqueça de compartilhar, de dar um like, não esqueça de indicar esse vídeo para alguém, para que assim como essa rema está sendo uma palavra revelada, uma palavra específica, uma palavra direcionada para você, tenho certeza que também essa rema vai ser uma palavra específica e revelada para uma outra pessoa, que de repente está com dúvida, dizendo, será que aquele grande pecado que eu cometi teve perdão? Será que o Senhor me perdoou naquele grande pecado? Com certeza. Deus te abençoe, até o segundo vídeo, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esse vídeo está edificando a tua vida, como a mim também edificou. Vamos para a outra rema? Qual é a próxima rema? Vamos ver?